Saudações, está no ar o Jornal da Noite, bem-vindo. Nos últimos 10 anos foram condecorados mais de 23 mil combatentes veteranos da luta de libertação nacional. O presidente da República, Filipe Nyusi, afirma que o ato enquadra-se no âmbito de ações que têm sido levadas a cabo como forma de reconhecimento do grande feito desta classe para a libertação do país. O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, afirma que o governo tem levado a cabo várias ações com vista a melhorar as condições de vida dos combatentes da luta de libertação nacional. Falando este sábado na cidade da Matola, província de Maputo, durante as cerimônias dos 50 anos da assinatura dos Acordos de Lusaka, o chefe de Estado afirmou que nos últimos 10 anos foram condecorados mais de 23 mil cidadãos em reconhecimento dos seus feitos a bem da nação. Não o fazemos como obra de caridade ou por mera obrigação legal. Fazemos-lo como um ato genuíno de reconhecimento. Por isso, nos últimos anos, desenvolvemos uma série de ações em benefício dos combatentes a destacar no horizonte de 10 anos. Condecoramos 23.670 combatentes com a medalha veterano da luta de libertação nacional. Fixamos 68.773 novas pensões, das quais 4.089 no contexto do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, e destes 3.768 antigos guerrilheiros da Renamo já estão a receber as suas pensões. O presidente da República aproveitou a ocasião para endereçar um especial agradecimento à força local, composta por combatentes que viram-se obrigados a voltar a pegar em armas para lutar contra o terrorismo em Cabo Delgado. Apesar da idade avançada, inspirados na valentia da sua geração de 25 de setembro, têm marcado diferença no campo de batalha, destruturando completamente o inimigo, prevalecendo em combate na base do princípio: prevenir, proteger e perseguir. Por isso queremos, uma vez mais, dedicar um reconhecimento especial aos nossos compatriotas que sacrificaram as suas vidas, aos que contraíram ferimentos e a todos que combatem veementemente o terrorismo na província de Cabo Delgado. As cerimônias centrais de celebração dos 50 anos dos Acordos de Lusaka foram marcadas por várias atividades políticas e culturais, com destaque para o Festival do Combatente. O momento mais alto das cerimônias centrais do dia da assinatura dos Acordos de Lusaka foi a condecoração dos veteranos da luta de libertação. Visivelmente satisfeitos pelas insígnias, alguns destes afirmam que o país desenvolveu e outros que ainda há que se trabalhar para o crescimento econômico. 1.572 veteranos da luta de libertação nacional foram hoje, 7 de setembro, condecorados a nível nacional. Parte destes, pelo menos na província de Maputo, relembram este dia com muita satisfação. A caminhada é longa, a caminhada não termina aqui. Temos que trabalhar e temos que lutar para alcançarmos o desejo que todos os moçambicanos têm: desenvolvimento. Sinto feliz porque fiz parte da consolidação do Estado moçambicano, fazer crescer, garantindo que os pequenos consigam estudar até chegar a serem jornalistas. Dos veteranos que hoje receberam as insígnias, uns falam de desenvolvimento e outros falam que o país ainda precisa trabalhar para alcançá-lo. Eu estou impressionado pelo nível de desenvolvimento que Moçambique tem hoje. Um nível bastante elevado, não é aquilo que eu vi em 1975, quando nós proclamamos a independência, não era isso. O que vi naquela altura era um Moçambique muito atrasado, mas hoje Moçambique está a caminhar a passos largos para o desenvolvimento. Na atualidade, Moçambique está crescendo, mas podia crescer mais. Se não tivéssemos situação de travagem de desenvolvimento de 16 anos que passaram, praticamente 18, contando com 2 anos depois da assinatura do acordo, e também contando com calamidades. É visível o desenvolvimento, mas apesar de que nós tivemos muito obstáculo no meio disso tudo, nessa caminhada toda. É como disse aqui o camarada presidente Chissano,
que dos 50 menos 16, então são 34 anos. Não é possível haver um desenvolvimento total num país em 34 anos, não é possível. Apesar de considerarem o apoio do governo insuficiente, os veteranos da luta de libertação enaltecem os esforços do executivo. É dentro das condições que o país tem, não podemos exigir mais. Sempre que o governo tem alguma possibilidade de dar apoio ao combatente, isto acontece. Daí que, contando com a situação de Cabo Delgado e situação de calamidades que acontecem no país, exigir mais que aquilo que nós recebemos seria exagero. Mas sempre nós precisamos de mais apoio. Nas cerimônias centrais foi ainda distinguida a antiga Presidente da Assembleia da República e atual Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, com a Ordem Eduardo Mondlane, a mais alta condecoração nacional. Esperança Bias, atual Presidente da Assembleia da República, com a Ordem Samora Machel do 2º grau, Pascoal Ronda, atual Ministro do Interior, e Raimundo Diomba, ex-governador, com a Ordem Samora Machel. O antigo chefe de Estado, Joaquim Chissano, foi convidado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, a dar testemunho do processo de assinatura dos Acordos de Lusaka em 1974 e destacou o engajamento dos moçambicanos na luta pela independência do país. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, recordou-se do desenrolar das negociações com o governo português até a marcação da data da independência. O povo moçambicano estava engajado, todo ele, na luta. O governo português nem se dava conta de que era todo o povo moçambicano que estava em luta. A delegação de Portugal propôs a proclamação da independência dentro de 2 anos. Nós dissemos, não, isso já é muito. Então, propuseram 1 ano e concordamos com 1 ano. Concordamos com 1 ano. Mas agora a data. Nós dissemos, gostaríamos que fosse um dia que fosse importante na nossa luta de libertação. Chissano destacou nomes de alguns moçambicanos que testemunharam o grande momento do considerado Dia da Vitória. Na hora da assinatura, a delegação portuguesa não tinha um representante para assinar sozinho, por causa da conjuntura em Portugal. Tiveram que assinar todos, um por um. E nós dissemos, temos um representante, que é o nosso presidente, que representa o povo moçambicano. Portanto, é a assinatura que vai constar. Dos que estavam lá, do nosso lado, a acompanhar a presidente Samora Machel, estive eu, esteve, por exemplo, o camarada Gebuza, o camarada Chipande, que está aqui, o camarada Mariano Matsinha e outros. Tanzânia foi um dos países que ajudaram Moçambique para o alcance da independência. Por isso, a celebração do 50º aniversário dos Acordos de Lusaka contou com a participação do presidente do governo revolucionário de Zanzibar. O povo da Tanzânia quer também felicitar os heróis e heroínas que participaram na luta de libertação encabeçada por Sua Excelência Eduardo Mondlane, assim como Samora Moisés Machel. Nós estamos muito orgulhosos por fazer parte desta jornada de libertação que foi efetuada pelo Partido Frelimo, que também foi criado em junho de 1962 na Tanzânia. Hussein Ali Mwinyi visita Moçambique um dia depois de ter recebido o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano no seu país. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, sugere punição severa aos cidadãos moçambicanos e não só, tidos como mandantes dos raptos que têm afugentado a classe empresarial do país. Macamo falava à imprensa momentos depois de receber a distinção como a Ordem Advogado, aliás, a Ordem Eduardo Mondlane, por ocasião do 50º aniversário dos Acordos de Lusaka. A informação chegou, nós só podemos lamentar que seja um moçambicano
como se chama, a praticar atos. Eu penso que essas pessoas têm que ser punidas severamente. As pessoas não podem, portanto, só por causa da sua missão, só por causa de querer mais dinheiro, só por causa de coisas que me chama de elevar a sua qualidade de vida, praticar atos que lesem os outros, que põem os outros a sofrer. Não faz muito sentido, e nem faz sentido absolutamente nenhum. Eu penso que nós temos que continuar, tanto como país, a punir e a desencorajar. E a melhor forma de desencorajar é punir severamente. Essas pessoas não merecem, portanto, ter nada de bom, porque eles próprios não desejam o bem para o próximo. O presidente da Comissão Nacional de Eleições afirma que um dos maiores ganhos da libertação do país foi o estabelecimento da democracia multipartidária. Segundo Dom Carlos Matsinha, a celebração dos Acordos de Lusaka é momento de reconhecimento do sacrifício de todos que garantiram a independência de Moçambique. O Dia dos Acordos de Lusaka, também designado Dia da Vitória, é um marco histórico indelével na vida dos moçambicanos que deram a sua juventude para a conquista da independência nacional. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matsinha, enaltece o papel de todos que contribuíram para a libertação de Moçambique do jugo colonial português. É um dia da vitória, um dia da conquista, um dia de festa. Estamos num dia especial, o dia 7 de setembro, uma data marcante na história do nosso país. Todos nós sabemos que foi no dia 7 de setembro. É um momento para lembrar os sacrifícios daqueles que garantiram a independência de Moçambique e sua homenagem. E é também um momento para nos concentrarmos em melhorar os ganhos dessa independência. Carlos Matsinha considera que um dos maiores ganhos alcançados com a independência nacional é a democracia multipartidária. A democracia multipartidária no nosso país é um dos mais importantes ganhos da independência nacional, como marco da partida de um país, de uma nação soberana. O presidente da Comissão Nacional de Eleições falava no encontro este sábado com os representantes dos partidos políticos para o balanço dos primeiros 15 dias de campanha eleitoral. O veterano da luta armada de libertação nacional e um dos negociadores dos Acordos de Lusaka, Oscar Monteiro, afirma que manter o Estado 50 anos depois dos Acordos de Lusaka é uma vitória e pede aos moçambicanos para que se unam com vista a parar com o saque às instituições. Passam hoje 50 anos da assinatura dos Acordos de Lusaka, que teve como signatários o Movimento de Libertação de Moçambique, Frelimo, liderado por Samora Moisés Machel, e a delegação do Estado colonial português, liderada pelo então ministro sem pasta, Ernesto Augusto Antunes. Através do acordo assinado no dia 7 de setembro de 1974, o Estado colonial português transferiu para Frelimo a soberania que detinha sobre o território de Moçambique e reconheceu formalmente o direito do povo moçambicano à independência. Falando à MBC-TV, o veterano da luta armada e um dos negociadores dos Acordos de Lusaka, Oscar Monteiro, explicou os contornos das negociações que culminaram com a assinatura dos acordos. As conversações começaram logo nos primeiros dias de maio. E numa primeira fase houve uma grande dificuldade de levar o lado português a aceitar o princípio da independência. O nosso princípio fundamental, a nossa questão fundamental era o princípio da independência. Mobilizamos muitos países e toda a gente compreendia isso. Mas havia uma certa renitência dos altos comandos, os generais que estavam envolvidos na guerra, ideologicamente, cometidos à ideia do tal Portugal pluricontinental. Então, finalmente, se remobilizaram, já eram nossos aliados, mas ganhamos esses aliados e também outros que ajudaram a chegar ao Acordo de Lusaka. Para Oscar Monteiro, envolvidos quase 50 anos de independência, o maior desafio foi manter o Estado moçambicano. Mas, logo a seguir, começa-se a preparar uma agressão militar. Portanto, este país só teve paz há poucos anos. Portanto, não vais exigir que o país tenha feito tudo
Só manter o país unido, só formar pessoas, criar instituições, manter o Estado, já foi uma grande vitória. Portanto, eu acho que os primeiros 50 anos, grosso modo, da independência, foram anos de luta para manter o mínimo de condições. E agora estamos a passar por uma nova fase. O veterano da luta armada mostrou-se preocupado e pede que os moçambicanos se unam para acabar com o que se chama de saque às instituições do Estado. Opa, que desastre, pá. Que desastre. Como é que isto acontece? Não, olha, eu estou a dizer, vamos acabar com o saque. Portanto, temos que nos levantar em todos os sítios, em todas as instituições, não corroborar, não colaborar, não aproveitar-se, mas sim travar, porque o país vai ter que continuar. É preciso parar com o saque. Oscar Monteiro participou ativamente nas negociações para os acordos de Lusaka e foi um dos 6 ministros indicados pela Frelimo no governo de transição e foi ministro de Estado na presidência. Conhecido pela sua frontalidade na abordagem de vários temas da vida do país, sua última aparição pública foi no Comitê Central da Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional, ACLIN, onde exigiu que a agremiação discutisse a sucessão de Filipe Nyusi. Vamos observar um breve intervalo, mas antes conheça a tabela cambial para as próximas 24 horas. Até já. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. 10 minutos com a política. O essencial da política é apenas 10 minutos. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Porque entender a política não precisa demorar. MBC TV, conectando o mundo. Estamos de volta ao segundo e último bloco do Jornal da Noite. Conheça dentro de instantes as incidências que marcaram o 15º dia das eleições. Vamos conhecer a seguir as notícias que marcam os 15 dias da campanha eleitoral. 15 dias depois do arranque da campanha eleitoral, 2 dos 38 partidos inscritos para as eleições gerais ainda não receberam os fundos para suportar as despesas de processo. A Comissão Nacional de Eleições diz que o atraso nos desembolsos é um problema alheio ao órgão de administração eleitoral. A campanha eleitoral teve início a 24 de agosto, rumo às 7ª eleições gerais de 9 de outubro, foi marcada por atrasos no desembolso de fundos aos partidos políticos que concorrem no pleito. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, explica que a morosidade no desembolso de dinheiro é um problema alheio ao órgão de administração eleitoral.
É que 15 dias depois do arranque do processo, há partidos que ainda não receberam o financiamento. Há naturalmente o problema da distribuição tardia dos fundos, que também a Comissão Nacional de Eleições não tem controle sobre a disponibilização dessas verbas. Assim que a verba apareceu, a Comissão Nacional de Eleições imediatamente tratou de fazer a distribuição. Até o momento, 36 formações políticas já, tanto levantaram a primeira tranche, os 4 concorrentes também levantaram a primeira tranche, faltando apenas 2 concorrentes, que é a Demo, que muito recentemente fez a entrega dos seus documentos, da documentação. A PRDS ainda não fez tanto a entrega da documentação. Somente 2 formações políticas é que ainda não receberam a primeira tranche. A segunda, importa, aliás, referir que já estamos a receber justificativos das formações, portanto, da utilização da primeira tranche. Neste momento, ainda aguardamos a cota financeira, que também deve ser disponibilizada pelo Ministério da Economia e Finanças, para que possamos iniciar também o pagamento da segunda tranche. Fazendo balanço dos primeiros 15 dias da campanha eleitoral, a CNE descreve o processo como ordeiro e tranquilo, apesar de casos isolados de violência envolvendo membros e simpatizantes de alguns partidos políticos. A campanha tem decorrido da melhor forma possível, tirando alguns incidentes que têm ocorrido envolvendo as várias campanhas. Estamos a falar de destruição de material de campanha. Notamos também que, para além da destruição de material e equipamento, existem cartazes que estão afixados em locais proibidos por lei. Então, queremos aproveitar esta oportunidade para apelar às 38 formações políticas concorrentes, aos 4 candidatos, para que mandem retirar esse material. A campanha eleitoral tem a duração de 45 dias e termina a 6 de outubro, 2 dias antes da votação. O antigo reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais, Patrício José, disse que os candidatos presidenciais devem transmitir mensagens visionárias a longo prazo dos desafios de desenvolvimento que o país tem, com vista a reduzir os índices de pobreza e fome que assolam o nosso país, ao invés de promover discursos eleitoralistas. Sou um pouco reservista, porque eu estou preocupado com uma visão a médio e longo prazo do desenvolvimento. Que a mensagem que se transmite ao povo não é mensagem exclusivamente eleitoralista. Tem que ser uma mensagem visionária daquilo que são os desafios de desenvolvimento que nós temos, os desafios de qualidade de vida que nós temos. Não é verdade? Uma vez implementadas essas medidas, algumas das quais os efeitos são de longo prazo, médio prazo. Então, eu estou mais preocupado naquilo que o discurso naturalmente importa, mas o meu maior interesse é ver as medidas do ponto de vista das propostas de formulação das políticas públicas de uma forma integrada para que o desenvolvimento seja possível. Há medidas que não produzem resultados em 5 anos. Nós queremos ver essas medidas, uma vez implementadas, por são estruturantes, tenhamos a certeza que mesmo depois de 5 anos as coisas estão a correr. Para quê? O sacrifício que nós consentimos hoje na implementação de certas medidas, temos que ter alguma ideia e algumas certezas de que daqui a algum tempo vão triunfar. Se eu não visualizar isso, pelo menos a geração dos meus filhos, dos meus netos, não só meus, mas do ponto de vista de geração, venha a ser possível. A coisa imediata é que este nível de aumento de pobreza baixe radicalmente. O próprio governo deu-nos as indicações de que a pobreza é de 40% para quase 80%, salvo erro da minha parte. Quer dizer, este dado significa que a qualidade de vida dos moçambicanos baixou, mas, sobretudo, a alimentação. O povo está a sofrer. Se nós conseguirmos, pelo menos, assegurar que a alimentação dos moçambicanos seja possível, com um certo padrão de qualidade, com uma certa acessibilidade,
Isso é fundamental. E dois, esta questão do desemprego para a juventude, com as diferentes manifestações, é fundamental também que nós possamos dar alguma caminhada inversa para que, paulatinamente, os jovens tenham, se não é emprego como tal, uma fonte segura de renda. Vocês chamam de empreendedorismo, negócio, são nomes que nós temos vindo a ouvir, mas que tenha oportunidades para uma realização material para se construir, na verdade, na sua vida individual e familiar. Okay, obrigado. Para trás, as breves notas da campanha eleitoral. Seguimos com a informação sobre o estado do tempo para as próximas 24 horas, para a zona norte do país, para as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Prevê-se céu pouco nublado, com períodos de muito nublado em Cabo Delgado, onde haverá possibilidade de ocorrência de chuvas fracas ou chuviscos locais. O vento será de nordeste a sueste fraco moderado, e para as províncias de Tete, Zambésia, Manica e Sofala, prevê-se na zona sul do país, Maputo, uma máxima de 36 graus e uma mínima de 17, Xai-Xai 35, uma mínima de 18, Inhambane 30 e uma mínima de 22 graus centígrados. Ainda na zona sul do país, para as províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, prevê-se céu geralmente pouco nublado, com vento de sueste rodando para nordeste fraco moderado, soprando por vezes com rajadas. Seguimos para a zona centro do país, as províncias de Tete, Zambésia, Manica e Sofala, prevê-se céu pouco nublado a limpo, vento de sueste a nordeste fraco moderado e a possibilidade de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Em termos de previsão do estado do tempo, em temperaturas em graus centígrados, Pemba, aliás, Beira 31, uma mínima de 21, Chimoio 32, uma mínima de 15, Tete uma máxima de 36, uma mínima de 23, Climane 31 e uma mínima de 20. Seguimos para a zona norte do país, para as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Prevê-se céu pouco nublado, com períodos de muito nublado em Cabo Delgado, onde há possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco local e vento de nordeste a sueste fraco a moderado. Para Nampula, prevê-se uma temperatura máxima de 32 graus, uma mínima de 20, Pemba 29 e uma mínima de 22, Lixinga 25 e uma mínima de 10 graus centígrados. Acabamos de apresentar o boletim meteorológico para as próximas 24 horas, são dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Por aqui colocamos um ponto final à presente edição, por sinal, a edição de sábado do Jornal da Noite, aqui na MBC. Até segunda-feira, às 20 horas. Bom fim de semana.